Olá, é o professor Costa Neto. Essa aula é a aula inicial da nossa disciplina ou da nossa unidade agora, que são os estudos sobre o Oriente Médio. Como eu expliquei no outro vídeo, como faz parte da nossa ementa, nós vamos começar a discussão tendo o Said como fio condutor e o conteúdo dessa aula se inicia no dia 10 e ele termina no dia 24 de março. Então, como o conteúdo é muito extenso, ele vai ser dividido em 3 aulas, isso já faz parte do nosso ordenamento e também da minha programação. Então, hoje nós vamos começar no dia 10 de março, tratando de um texto do Said, e a partir dele eu vou falar algumas considerações que são minhas, não são desse autor. Como eu já expliquei, o curso não é sobre Said, e tampouco o curso é sobre a situação atual do Oriente Médio, mas é sobre a formação do Oriente Médio e como nós chegamos aos problemas da atualidade. Esse vídeo está sendo gravado no dia 10 de maio e eu estou gravando esse vídeo para acadêmicos que, porventura, não tenham podido ver a aula do dia 10 ou que queiram resgatar o que foi dito lá no dia 10 de março, que foi a nossa única aula presencial. Eu vou começar a aula com uma foto que eu tirei no Museu de Arte Islâmica do Catar, e essa foto para mim é uma foto bastante interessante das discussões que a gente vai fazer aqui a partir de hoje, a partir do dia 10 de março. Nós temos uma foto tirada num museu de arte islâmica, que é o maior museu de arte islâmica do mundo, e eu tirei essa foto justamente porque ela mostra duas pessoas, inclusive separadas, né? Uma está quase de costas para a outra, e um sujeito é claramente um sujeito ocidental, europeu. Esse menino, inclusive, depois eu fiquei sabendo, era norueguês. E lá do outro lado nós temos um sujeito, um cidadão, que é cidadão do Catar. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos dessa foto. Os dois estão usando mecanismos bem atuais de comunicação, né? Os dois estão no celular. Os dois tinham computadores e celulares muito potentes, inclusive. Os dois estão vestidos com roupas bem distintas. Um está vestido claramente com uma roupa ocidental, o outro está vestido com uma roupa claramente oriental. E eles estão inseridos dentro de um museu que foi pensado por um arquiteto chinês, que é o I.M. Pei, que é o arquiteto que fez a pirâmide de cristal do Louvre. Eu gostaria de chamar a atenção também para as cadeiras. As cadeiras são de um designer, de um arquiteto europeu, que é dos Balcãs, que é o Konstantin Grzic, e que são cadeiras extremamente caras e que são extremamente fruto do desejo de quem gosta de design. Hoje, no Oriente Médio, principalmente no Catar e nos Emirados Árabes, ou também no Bahrein, nós estamos vivendo uma situação assim, em que os médio-orientais estão tentando mostrar ao mundo que eles podem também. Essa é uma discussão que ela vai ocorrer só no segundo bimestre, e eu vou preparar aulas específicas sobre essa situação. Então nós temos aí nessa foto toda uma realidade muito interessante, muito curiosa do que ocorre hoje. Nós temos um museu de arte islâmica, que é o museu de arte tradicional do mundo islâmico, com artefatos assim que vêm de um mundo antigo, inclusive pré-islâmico. Nós não temos arte contemporânea da atualidade do mundo islâmico nesse museu. O governo do Catar está construindo outros museus para que abriguem coleções atuais da produção contemporânea de arte islâmica. E falar em arte islâmica contemporânea já é um assunto bem estranho, que não cabe aqui discutir agora. Mas nós temos então um museu de arte islâmica, de arte tradicional, feito por um arquiteto chinês, e aí na foto nós temos um norueguês e um sujeito que é do Catar, utilizando a mesma tecnologia, o mesmo design dentro do mesmo lugar. O museu foi feito de forma a ser virado para a cidade nova da capital do Catar, que é Doha.
Então essa foto é muito emblemática daquilo que a gente vai discutir nessa disciplina. Eu gostaria de começar também esse conteúdo falando de duas situações muito distintas entre si. Uma situação é uma situação muito boba, mas ela mostra muitas das coisas que a gente vai discutir aqui. Eu estive na China há alguns anos, num congresso, e numa das reuniões, assim, num dos intervalos, uma professora brasileira estava reclamando dos hotéis chineses, ela odiou os hotéis chineses, embora os hotéis eram muito bons, eram hotéis assim excelentes. O governo de Macau pagou grande parte da estadia, dos almoços, dos jantares para os professores do mundo todo que estavam lá. O encontro era um encontro lusófono em Macau, e a professora estava reclamando que ela não tinha encontrado pão de queijo em nenhum dos hotéis da China. A gente achou que ela estava brincando, mas não era uma brincadeira. Então, por onde eu quero começar a discussão? Eu quero começar a discussão falando do como a gente constrói muitas vezes uma ideia totalmente equivocada do Oriente. Parece absurdo a gente querer encontrar pão de queijo no Oriente, né? Porque mesmo que um hotel de 6 estrelas, que é aquele hotel, por exemplo, do Dubai, ele encontrasse para você pão de queijo, é uma situação assim extremamente particularizada. É muito é muito comum no Oriente você encontrar comidas orientais, né? Essa mesma visão deturpada, equivocada do Extremo Oriente, ela acontece também no mundo médio oriental. Então nós temos uma construção, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente da grande mídia, bastante equivocada dos povos médio-orientais. Ali no mundo que nós chamamos de Médio Oriente, nós temos uma diversidade muito grande, cultural, religiosa, linguística, e em grande parte das vezes a gente coloca tudo isso dentro do mesmo balaio. E o cinema, o teatro, a literatura muitas vezes ajuda a construir uma ideia assim uníssona do Oriente Médio. Essa é uma ideia bastante equivocada. Outro exemplo que eu queria dar é um livro que eu aconselho a todos lerem, que é a obra-prima do Elias Canetti, autor búlgaro que escrevia em alemão, que é Auto de Fé. Nesse livro nós temos uma personagem que é um sinólogo que conhece chinês, ele conhece várias variantes do chinês e outras línguas também orientais, mas mesmo em obras assim, que tem uma abordagem mais erudita sobre o Oriente, muitas vezes a construção também é equivocada. Isso ocorre em relação à China, isso acontece em relação à Índia, isso acontece também em relação aos povos do Oriente Médio. No Oriente Médio nós temos grandes divisões, nós temos grandes grupos que são muito diferentes entre si. Nós temos um grupo turco, um grupo árabe, um grupo persa, e esses grupos também têm divisões internas. Então não é possível que você coloque todos esses grupos e toda uma tradição que ela não é secular, ela é milenar, dentro de um só balaio. Então, sempre que a gente for abordar o Oriente, chamado Oriente Próximo, o Oriente Médio, o centro da Ásia, o Extremo Oriente, é muito importante que a gente verifique a diversidade cultural que existe nesses lugares. Então, o que seria o orientalismo? Como vocês estão vendo nesse slide, nós vamos lidar com o orientalismo como uma rede de dizeres, uma rede de discursos, uma rede de formas de agir, que é uma praxis, que é uma prática, que ela é complexa, profunda e anciã sobre esse chamado mundo oriental. E ela é bastante antiga. Ela é anterior ao mundo romano. E ela é uma rede que ela vai estendendo seus braços ao longo dos séculos e construindo novos discursos. Daí a importância da gente entender discurso, como eu falei no outro vídeo, por favor, dê uma olhada no outro vídeo, para a gente ter um entendimento mais profundo e pensar que o discurso ele não é apenas um enunciado, ele é algo bastante mais complexo que o enunciado. E a outra ideia com a qual nós vamos trabalhar é que o orientalismo é uma fantasia sobre o outro.
que ela vem sendo vivificada há vários séculos. Não é possível que a gente entenda esse outro como um outro qualquer. Ele tem características específicas, ele vem de uma região específica do globo e não é uma região também que surgiu do nada. É uma região, inclusive, que é um dos berços da humanidade. Então, olhar esse homem, essa mulher, esse povo médio-oriental é também se debruçar sobre uma história milenar, que ela remonta a uma situação muito antiga. E é dali, é desse lugar, que vieram várias religiões praticadas até hoje. Nós temos uma mística religiosa que vem desse lugar, nós temos línguas que vêm desse lugar, nós temos práticas culturais que vêm desse lugar, seja em relação à alimentação, em relação à música. Então não é possível que a gente verifique esse sujeito como um sujeito simples ou como um sujeito inferior ao cidadão europeu ou hoje ao cidadão do mundo, por exemplo, do norte da América, né? O Oriente ele faz parte do imaginário ocidental, como eu falei, não há séculos, mas há milênios. E por isso que o Said diz, como vocês estão vendo aí nesse slide, que talvez seja uma das formas mais antigas de se ver o outro. Como eu falei na aula e como eu repito agora, nós temos descrições desse homem oriental já nos textos mais antigos da nossa tradição. Mas nós não temos exatamente os textos contrários. Hoje, nós temos alguns acessos a textos do Oriente Médio que falam do homem ocidental, mas essas descobertas elas são muito pequenas e grande parte dos textos antigos do mundo oriental não são de acesso aos estudos ocidentais. Para vocês terem uma ideia, nós temos milhões, não são milhares, nós temos milhões de plaquetas em escrita cuneiforme de dois grupos linguísticos muito importantes no mundo médio-oriental que não foram estudados ainda. E hoje nós temos alguns acessos a alguns textos retirados de alguns locais, por exemplo, no Egito, seja em Oxirrinco, ou seja, em outros locais no Egito que são cemitérios, mas que ainda dão uma visão bastante pequena de como os povos médio-orientais viam os povos ocidentais. Geralmente nós temos a visão contrária, né? Como os povos ocidentais veem os povos orientais. Mas é uma visão bastante antiga. Então nós temos toda uma tradição de povos gregos que falam dos povos persas. Nós temos uma tradição dos povos, do povo romano que fala dos povos orientais, às vezes com uma certa admiração, às vezes com uma certa raiva, com uma certa preocupação também. Nós temos depois as descrições medievais, nós temos toda uma história do medo na Idade Média que trata o povo oriental como demoníaco. E essa satanização do povo oriental, ela então não é feita de hoje. Por isso que eu insisto nisso. Para que nós entendamos o mundo da atualidade, para que a gente entenda como hoje a Europa e principalmente a mídia americana e essa mídia que compra o discurso americano sataniza, desconstrói, desumaniza os povos do Médio Oriente, ela não é de hoje. Ela vem de um discurso muito antigo, de uma prática muito antiga. Então nós temos aquele povo persa para o homem grego que matava pelas costas, e depois na Idade Média a gente vai ter um povo oriental que é o próprio Satã. Então não é incomum hoje que a gente também tenha essa construção no mundo europeu e no mundo americano, de que os médio-orientais eles são o mal, eles são o mal personificado. E esse mal personificado ele vai ser justamente colocado naquela figura do bandido, do assassino, do traficante e do jihadista que se explode num McDonald's e acaba matando pessoas. Então essa visão é uma visão antiga e daí a importância de a gente estudá-la para tentar entendê-la.
Como sair de parte de um pensamento Foucaultiano, de uma construção sobre o discurso e sobre as práticas, e o Foucault pensava no discurso como uma relação de poder. Então, como vocês veem aí no slide, não é apenas a forma de ver o outro, é a forma como nós nos vemos. Hoje, a linguística, a psicanálise, a própria sociologia, outras áreas do saber, elas não pensam mais numa dicotomia entre o eu e o outro. Elas não pensam mais num eu e no outro de forma estanque. Elas pensam no eu e no outro como uma relação de dois seres. Então eu falo em eu e em outrem, em dois seres que fazem parte de uma mesma situação histórico, sociocultural. E quando nós nos referimos ao outro, e essa é uma ideia bakhtiniana, por exemplo, nós estamos ao verbalizar o outro, nós estamos pensando nesse outro. Esse outro já faz parte de uma construção discursiva na minha formação de consciência. Então, quando eu vejo o outro, eu estou vendo a mim mesmo. Acontece aí um jogo de espelhos. Então, um dos raciocínios importantes que a gente vai utilizar para pensar essa relação com o povo médio-oriental é nunca pensar numa dicotomia ou em sujeitos estanques. Eles fazem parte de uma mesma realidade. Muitas coisas que nós vivemos no Ocidente, elas vêm do Oriente. E hoje o caminho acaba sendo o contrário, como eu já disse e vou falar depois também dos Emirados Árabes, e é importante que a gente tenha isso em mente. Também não dá para falar em troca e também não dá para falar em choque de civilizações. Essas ideias são ideias que eu vou dizer quase ultrapassadas. Daí a importância de a gente pensar no outro como algo mais complexo e que faz parte também da nossa formação. Foucault pensou na relação discursiva como uma relação de poder. Né? Então nós sempre olhamos o outro, falamos com o outro como fosse uma relação de poder. Para que isso fique mais claro, para quem não tem acesso ou não tem muita leitura do pensamento Foucaultiano, a gente pode trabalhar com exemplos muito simples do dia a dia. Basta pensar na relação que nós temos com o outro que está ao nosso lado. E há vários aspectos que acabam servindo de base para a relação que a gente tem com o outro. O dinheiro, a beleza, a roupa, o celular, o carro, o local onde mora, a inteligência, o acesso aos bens, o acesso ao saber, o colégio que estudou. Tudo isso que eu falei, que são exemplos bastante banais, que são exemplos do cotidiano, eles acabam moldando o discurso que nós temos com o outro, a visão que nós temos do outro e essa relação que nós construímos com o outro. Isso não é tão simples assim, porque as relações de poder elas são bem mais complexas e elas ocorrem com grupos distintos, grupos étnicos, grupos religiosos, grupos culturais, e é uma relação que sempre se dá assim como uma relação de força. Uma das questões que o Said traz na obra Orientalismo é como que a Europa, em particular, e depois os Estados Unidos, construiu em relação ao povo médio-oriental ou aos povos médio-orientais uma relação de poder de cima para baixo, sempre crendo nos povos médio-orientais como um povo menor, como um povo mas é um povo inferior, um povo que não tinha chegado ao estágio cultural da Europa e dos Estados Unidos. Vários historiadores, antropólogos, sociólogos da atualidade, eles já tiraram essa ideia, deixaram essa ideia de lado. Inclusive, alguns fazem um meia-culpa, dizendo, olha, realmente eu não fiz a coisa certa quando eu comecei a estudar os povos do Oriente, do Extremo Oriente ou do Médio Oriente, porque eu também partia do princípio que eles eram povos que não tinham chegado ao nosso estágio civilizatório. Então essa é uma ideia hoje absolutamente ineficaz e é uma ideia equivocada em relação aos povos médio-orientais. As visões que a gente tem do Oriente Médio, né, muitas vezes de pobreza, sujeira, doença, elas têm uma explicação. Né?
inclusive explicações culturais. Nós estamos lidando com povos que, em grande parte, vivem em deserto e que têm uma cultura voltada para o deserto. Mas também nós temos regiões que há séculos elas sofrem com guerras, invasões, com a presença do colonizador. Então fica difícil você realmente colocar ombro a ombro uma cidade como Beirute, que foi uma cidade destruída diversas vezes, ombro a ombro com uma cidade como Viena, ou Londres, ou Nova York. E muitas vezes a gente se esquece também que Viena, Londres, Nova York também têm os seus problemas. Paris, ou hoje cidades do Extremo Oriente, como Tóquio, ou Phnom Penh, ou outras cidades como Saigon, Hanoi, enfim, Ho Chi Minh City, desculpe. Então nós temos assim uma visão que ela não apenas coloca esse sujeito médio oriental como inferior, mas força uma inferioridade que muitas vezes ele não tem. E é um posicionamento que deixa de lado uma construção cultural bastante antiga e muito rica desses povos, arquitetônica, alimentar, musical, literária, etc. Para que esse discurso todo fique mais claro, eu escolhi 10 exemplos quase aleatórios sobre a relação entre Ocidente e Oriente, pensando que existe mesmo um Ocidente, que existe mesmo um Oriente, e nós vamos usar realmente essas palavras, Ocidente e Oriente, em grande parte dos nossos estudos. Sem essas palavras, o discurso sobre o Oriente ou o discurso sobre o Ocidente vão ficar complicados. Então, a partir de agora, eu vou falar de 10 encontros entre Ocidente e Oriente para mostrar, para provar que esse encontro é um encontro antigo, que ele não é de hoje e que, em grande parte das vezes, ele é construído de um modo assim, bastante equivocado. Para vocês terem uma ideia, os historiadores dizem que o primeiro corte de seda a chegar à Europa, onde hoje é a Europa, chegou no primeiro século antes de Cristo. E esse corte veio do Extremo Oriente, esse corte de seda. Então nós temos uma fabricação de seda chinesa e que depois foi feita em outros países também. Hoje nós temos o Vietnã, por exemplo, que faz uma seda de excelente qualidade, de vários tipos, de várias gramaturas. A gente tem o Japão, o Camboja, a gente tem outros lugares, Índia, em que são feitos tecidos de seda de vários modos diferentes, de vários tipos. A seda não é uma só e o bicho da seda também não. Mas, para vocês terem uma ideia, a relação que Roma teve com os povos orientais ela é bastante antiga. Para não jogar a situação lá para a China, Japão, o atual Vietnã, o atual Camboja, etc., vamos falar dos povos médio-orientais. Vocês já devem ter ouvido falar da Rota da Seda, até que houve o período das grandes viagens marítimas feitas primeiramente pelos portugueses, depois pelos holandeses, depois pelos espanhóis, franceses, nós tivemos um caminho feito por terra. Esse caminho ele saía de várias cidades do Oriente, do Extremo Oriente, algumas existem até hoje, como Chiang Mai, Samarcanda, e no centro da Ásia e depois no que nós chamamos hoje de mundo médio oriental, nós tínhamos postos de troca, cidades de troca, ou cidades que eram caravansarais, ou cidades mesmo, ou oásis em que os grupos vindos do Extremo Oriente paravam para trocar mercadorias, vender mercadorias ou para se alimentar e aos animais também. E esses produtos eles vinham lá do Extremo Oriente. E grande parte dos produtos que os europeus utilizaram desde a antiguidade vinham não do Extremo Oriente, mas vinham do mundo médio oriental. E eu queria dar um exemplo para vocês que é a pérola. Até hoje há um cultivo de pérola no Golfo de Omã e também nos países que fazem parte dos Emirados Árabes.
Essas pérolas elas eram adquiridas por povos europeus há muito tempo. Os romanos, por exemplo, gostavam de dissolver pérola no vinho para dar um sabor ao vinho e para deixar o vinho com uma cor, né, perolada justamente. Então, esses produtos eles não eram mediterrânicos. Muitos produtos, como a madeira libanesa, vinham do mundo médio oriental. E é ali que se formou um comércio muito importante. E depois ele vai trocando de, de, de produtos, né, até chegar hoje ao petróleo, que está acabando na região, mas foi um grande posto de troca e uma região bastante importante para o mundo europeu. Então, e a troca do produto, ela não se dá só com o produto, ela se dá também com aquilo que o produto representa e com o poder cultural que o produto tem, seja seda, seja pérola, seja madeira do Líbano. Os povos que nós chamamos de europeus, né, nós temos uma tradição cultural muito forte com os gregos antigos, seja pela literatura ou principalmente pela filosofia. Os povos antigos eles não tinham uma vida estanque, não tinham uma vida solitária. Eles dialogavam com outros povos. Então nós vamos ter, em relação aos gregos em particular, uma relação muito profunda com três povos que vocês estão vendo aí no slide. Primeiro, os fenícios, que para o homem grego era um problema, porque o fenício dominava e passou a dominar grande parte do Mediterrâneo, e foi um problema, entre aspas, para os romanos, muito mais do que para os gregos. E é dos fenícios que os gregos emprestaram, por exemplo, a ideia de um alfabeto, que hoje se sabe não foi uma invenção fenícia, mas foi uma invenção de onde hoje é Irã e Iraque. E os fenícios descobriram esse mecanismo do alfabeto, acharam interessante. Os próprios fenícios não falavam uma língua só, então o alfabeto ajudou a construir um sistema linguístico que possibilitava uma troca. Houve uma relação muito profunda entre Grécia e Egito. Os gregos achavam os egípcios uma coisa muito curiosa, porque era um povo mais antigo que eles, era um povo com uma capacidade de construção muito maior do que a dos gregos, embora os gregos depois tenham feito coisas extremamente grandiosas também. Os gregos emprestaram dos egípcios muitos saberes, inclusive saberes ligados à matemática, à geometria analítica, e a relação já conhecida, inclusive por uma literatura muito antiga, que é a relação entre a Grécia e o povo persa. O povo persa foi um povo que habitou uma região que muito antes tinha sido habitada por outros povos mesopotâmicos, povos citados na Bíblia, povos que a gente conhece e que deixaram resquícios que a gente tem até hoje. Eram povos de uma outra cultura, de outra língua, enfim. Mas houve um casamento, uma união, uma relação grande entre os persas que chegaram ali, que formaram impérios posteriores, porque houve ali uma situação muito interessante sobre a qual vou falar uma outra hora, que é a situação religiosa. Nós não sabemos exatamente de onde surgiu a ideia de um monoteísmo, mas é muito provavelmente que a ideia de um Deus único ou de um Deus principal ela tenha surgido nessa região do planeta e depois ela tenha migrado para outras regiões. Então, os gregos sabiam disso, os gregos sabiam do poder fenício, sabiam do poder egípcio, sabiam do poder persa, e para eles esses povos eram um problema, porque se você tem um povo que mora perto de você e que tem um domínio grande de armamento, de tecnologia marítima, de matemática, de outros saberes, por exemplo, saber médico, que entre os egípcios era um saber muito antigo e muito bom. Ué, esse povo era um povo perigoso, né? Poderia invadir você, atacar você e dominar os seus domínios. Quando os egípcios já são um sonho, são uma miragem, grande parte dos povos
que fazem parte da nossa tradição, quando chegam ao Egito, eles encontram ruínas. Os próprios egípcios assim não entendiam muito bem o que os egípcios anteriores a eles tinham feito. E quando a Grécia começa a entrar em declínio também, por uma série de motivos, o povo que acaba dominando parte da Europa mediterrânica é o povo romano. O povo romano que chega onde hoje é Roma e domina os povos que eram mais antigos que eles que moravam lá, principalmente os etruscos. E eles vão dominando também outras regiões, né? Então nós sabemos hoje que o, o mundo romano ele vai de hoje, onde é a Inglaterra, a Espanha, e até grande parte lá do mundo que nós chamamos de Médio Oriental. Eles não conseguiram chegar à Índia, por exemplo, mas talvez quisessem. Agora, um grande problema para os romanos eram os antigos fenícios e principalmente um grupo fenício em particular que foram os cartagineses. Como eu tinha comentado com vocês no tópico anterior, os fenícios tinham um domínio grande do mar, era um povo mercantil, era um povo mercantil. Hoje é de comum acordo entre os estudiosos a gente não falar numa civilização fenícia, mas falar num grupo fenício. E não dá para falar em civilização fenícia porque não dá para dizer que eles tinham uma língua em comum, que eles tinham deuses comuns, que eles tinham práticas culturais comuns. Mas é possível falar que eles tinham semelhança sim. E seria mais interessante a gente pensar nos fenícios como um povo que teve várias cidades-estado, e essas cidades-estado, elas se estendem desde hoje, desde onde hoje é o Líbano e a Síria, até as colunas de Hércules, que onde hoje é o Estreito de Gibraltar. E se imagina que eles tenham alcançado o Atlântico também. Os romanos tinham uma admiração, um medo, era um sentimento bastante dúbio em relação a esses povos, aos fenícios e principalmente aos cartagineses, e eles acabam tentando então dominar o mesmo mercado que os cartagineses principalmente dominaram, e nós vamos encontrar uma situação lá que nós chamamos de guerras púnicas, em que os romanos dominam os cartagineses e destroem a principal cidade cartaginesa, que chamava-se justamente Cartago. Hoje nós temos cidades que homenageiam essa cidade, Cartago. Nós temos na Espanha, nós temos aqui na América, por exemplo, Cartagena. E os romanos, então, para que conseguissem dominar esses fenícios, esses cartagineses, eles roubam inclusive a tecnologia deles, principalmente tecnologia marítima. Mas por que eu estou falando isso? Porque a relação que se tem com os povos do que nós chamamos de Médio Oriente é uma relação então que passa pelos romanos também. Agora preste atenção, os cartagineses tinham a cidade principal deles no norte da África. Então não é exatamente essa região que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Se você vai pensar na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, os cartagineses não moraram lá. Mas eles tinham cidades muito importantes no Líbano, na Síria, na atual Líbia, na atual Argélia, na Espanha. E esse domínio marítimo dos cartagineses é uma situação bastante importante para a gente entender como que o povo romano via os povos orientais e como ele se referia a esses povos. Você já deve ter estudado que os romanos, principalmente do período clássico, eles fazem o seguinte: em vez de tentar levar a sua língua, a sua religião para outros povos que eles dominam,
eles preferem usar um outro artifício, uma outra técnica política, que é permitir que os povos conquistados continuem utilizando a sua língua e sua religião. E isso não se dá exatamente de uma forma pacífica, não é? Nós temos que o latim era uma língua de divulgação no império todo, então os povos conquistados também teriam que dominar o latim de alguma maneira, por exemplo, para ler os documentos, os éditos romanos. E, obviamente, os romanos também vão tentar colocar a sua religião nesses lugares. Mas em relação à religião em particular, para os romanos, ocorreu o caminho contrário. Os romanos é que acabam adotando algumas divindades orientais na sua crença. Eu queria dar um exemplo em particular, que é a deusa Ísis. A deusa Ísis ela encontrou um lugar, um berço, uma região em que ela foi muito amada. Os romanos passaram a adorar essa deusa também, como uma deusa mãe. E uma prova disso, dentre tantas outras, é a obra de Apuleio, em que a deusa Ísis aparece para o personagem principal da obra de Apuleio, que é o Asno de Ouro, Asnus Aureum. E isso é uma prova de que, como os romanos, eles acabaram adotando outras divindades de outros povos orientais. E eles sabiam que essas deusas, essas divindades eram orientais, e assim que eles a chamavam. Isso acabou percorrendo os séculos e chegou até hoje, até o modo como nós lidamos com coisas orientais. O cristianismo, em particular, foi um grande problema para os romanos, porque o cristianismo ele começou a se alastrar de uma maneira muito rápida e os romanos começaram a temer o cristianismo. Por vários motivos, mas principalmente, talvez fundamentalmente, porque o cristianismo defendia a ideia de um Deus único, de uma divindade para os romanos, de uma divindade única, e colocava de lado todas as outras divindades em que os romanos acreditavam. E os romanos, durante séculos, foram um povo que extremamente religioso, que acreditava e que vivia a religião no seu dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia, os romanos tinham deuses chamados deuses láricos, então eles tinham um pequeno altar dentro da casa com os deuses láricos, eles tinham divindades que protegiam a sua produção agrícola, tanto da vegetação quanto dos animais, eles tinham divindades para a guerra, tinham divindades para os elementos dos tempos, das épocas do ano, etc. Então, para os romanos, o cristianismo era um problema muito grave. Até que, lá pelo século IV, século V, o cristianismo acaba sendo adotado como a religião oficial do Estado romano. Mas, até lá, foram alguns séculos aí de um problema muito grande. Então, assim, a relação que os romanos tiveram com o cristianismo, primeiro, foi muito tensa. Grande parte dos cristãos foi perseguida durante essa época. Nós temos diversos santos que foram mortos de maneiras terríveis pelos romanos. São Pedro, por exemplo, né, foi crucificado de ponta cabeça. Nós temos aí situações assim. Mas é Roma justamente que depois acaba sendo o epicentro do que hoje nós entendemos como cristianismo. Eu não vou falar do cristianismo agora, não é exatamente a função dessa aula, mas nós temos essa situação de uma relação do Ocidente com o Oriente, falando de religião de um modo muito profundo. É essa religião que chega a Roma que acaba se estendendo depois para todos os outros povos que fizeram parte do mundo romano primeiro e depois de outros povos. Hoje o cristianismo existe no mundo todo. Então o cristianismo ele surge no mundo médio oriental com uma mística que é lá da Mesopotâmia. E isso não é exatamente algo pacificado. Se você é religioso, talvez você não acredite em mim, você deve pensar de uma outra maneira. Mas em termos da história, da historiografia, da sociologia, da antropologia, foi isso que acabou acontecendo. Ou seja, os romanos adotam uma religião oriental, que depois é ocidentalizada.
eu vou falar para vocês agora não é uma coisa pacificada, não é algo assim para o que haja estudos que tenham pacificado essa questão. Mas nós sabemos que durante a Idade Média as trocas místicas entre o cristianismo europeu e as religiões orientais elas continuaram. E como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque quando a gente lê os textos de três místicos que eu vou citar agora, que são três místicos europeus, sendo dois do mesmo século que se conheceram e um de 2, 3 séculos antes, mas europeus, que é o Raimundo Lúlio, a Santa Teresa d'Ávila e o São João da Cruz. Quando nós lemos os textos desses três místicos cristãos, nós vemos um discurso muito parecido com o discurso religioso de alguns místicos do Oriente. E eu poderia citar alguns, mas vou citar dois para vocês, que é o Rumi e o Kabir. O Rumi e o Kabir viveram em séculos diferentes. Eles também lidaram com questões místicas de vertentes religiosas diferentes, mas todos esses místicos que eu citei, o Kabir, o Rumi, a Santa Teresa, o Iulo, eles lidam com uma mesma relação religiosa com Deus. Nos escritos místicos desses autores, nós vemos uma continuidade de um diálogo entre os povos europeus e os povos médio-orientais. Outra prova interessante desse diálogo é a relação que Dante teve com povos médio-orientais e com a mística religiosa médio-oriental. E, por exemplo, ele não coloca no inferno todos os sábios de tradição árabe, islâmica. E isso porque disse hoje, né, que inclusive Dante teria tido acesso ao árabe para ler, para estudar místicos do mundo médio-oriental. E hoje, muito recentemente, nós temos estudos sobre místicos orientais e nós verificamos um diálogo muito grande, não só de uma mística religiosa de povos europeus e orientais, mas também de outras formas de pensar. Então, hoje nós estudamos místicos persas e árabes do Irã, do Iraque, do norte da África, que eles estão chegando apenas hoje em traduções diretas do árabe ou do persa ou do turco, e às vezes textos que mesclam essas línguas. E então, há pouco tempo, nós tivemos uma tradução do Gulistan, que é um livro famoso desse universo, e nós também temos estudos cada vez mais profundos sobre, por exemplo, um teórico, um filósofo desse mundo, desse universo, que era conhecido, mas o pensamento dele não era tão estudado, que é o Avicena. E isso é mais uma prova de que essas trocas elas continuaram ao longo da Idade Média. Você deve ter ouvido falar das viagens do Marco Polo. Essa personagem histórica também não é uma personagem para quem há uma pacificação. Há muitos estudiosos que não só acreditam na existência de um Marco Polo, que ele realmente visitou o Oriente, mas ao mesmo tempo nós temos historiadores que creem que os textos desse sujeito chamado Marco Polo são textos fantasiosos. Embora certas descrições que haja no texto dele são muito semelhantes mesmo com outras descrições de outros viajantes posteriores e também hoje nós sabemos, de eruditos do próprio Oriente. Agora, nós sabemos das viagens do Marco Polo, mas nós não estudamos, por exemplo, as viagens de um sujeito chamado Ibn Battuta. O Ibn Battuta é o Marco Polo árabe. Ele também saiu do seu território e foi visitar outros territórios para conhecer o mundo. Não deve ter sido o único viajante, inclusive deve ter havido uma série de outros viajantes que conheciam tanto o mundo oriental, quanto o médio oriental, o norte da África e o mundo europeu, mas nós não temos esses relatos são muito pequenos. Então a gente se fia em relatos europeus, mas o acesso a relatos do mundo oriental em relação ao próprio mundo oriental, médio oriental e ao mundo europeu, eles são raros. E daí então eu aconselho a leitura do Ibn Battuta. Eu
tem uma edição em inglês e vocês podem encontrar também, não existe em português, mas vocês encontram em outros idiomas os relatos do Ibn Battuta nas suas viagens que ele fez no mundo ocidental. É uma maneira de a gente mergulhar no mundo médio oriental e tentar entender como eles nos viam, como eles viam os europeus e depois os povos que continuaram essa tradição que a gente chama de eurocêntrica. Avançando um pouquinho no tempo, nós vamos já no tempo das grandes navegações, quando já faz uns 2 séculos que os mongóis dominam grande parte do território asiático. As trocas comerciais com o Oriente começam a ficar muito complicadas. Não que elas deixaram de existir, mas elas ficaram complicadas. Esse não foi um motivo único, outros motivos levaram os europeus a ir para os mares, a sair do Mediterrâneo, a sair muito depois das chamadas colunas de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar, e tentar avançar via Mediterrâneo, primeiro para a costa da África e depois contornando a África toda, o que demorava alguns meses, em busca dos países asiáticos e também aos países do que a gente chama de Novo Mundo, que aqui é as Américas. Nessa época, o governo de Portugal e o governo espanhol, principalmente, começam a enviar signatários e pessoas do grupo religioso mais importante nesses países, que eram católicos ligados à coroa papal, para o Oriente. Um dos primeiros, o primeiro grupo, ou um dos primeiros grupos religiosos a acompanhar os portugueses nessas viagens foram os jesuítas. Então nós temos descrições principalmente de jesuítas no mundo oriental e nós temos descrições de jesuítas na China e no Japão. O povo chinês recebeu de uma forma um pouco melhor os jesuítas, e alguns deles viveram lá, um ou outro jesuíta é cultuado até hoje na China. No Japão eles não tiveram a mesma felicidade, foram perseguidos no Japão. E já no mundo médio oriental nós não temos essas descrições. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo de jesuítas no mundo oriental, no extremo oriental? Porque é também uma maneira de a gente entender como que a Europa via os povos do Oriente, tentando catequizá-los, e também o modo como grandes eruditos europeus eles chegaram a esses lugares e também fizeram descrições dos povos desses lugares. Então, para vocês terem uma ideia, hoje há muitos estudos sobre cartas e sobre trocas de cartas e de signatários europeus no mundo oriental. E aí nós encontramos, por exemplo, na Torre do Pombo, em Portugal, documentos que são encontrados ao mesmo tempo lá do outro lado do mundo, na Indonésia, na Malásia, nas Filipinas. Isso ocorre porque os escribas desses lugares, tanto os escribas europeus que aprendiam as línguas orientais, quanto os escribas orientais que aprendiam as línguas europeias, fosse o grego, o latim, o português, o italiano, etc., eles faziam diversas cópias dessas cartas, desses documentos. Então é com certo susto que hoje em dia, né, são descobertas recentes, alguns estudiosos, alguns paleógrafos, eles encontram cartas, encontram documentos legais, contratos, que são textos que foram escritos na Indonésia, por exemplo, que hoje são encontrados também na Europa. Isso dá uma ideia bastante interessante do como que os europeus viam os povos orientais e vice-versa. Esses documentos são num número muito pequeno, não são de acesso a todo mundo, e muito recentemente eu tive em forma de palestras, eu tive contato com essa realidade, que é uma realidade bastante nova e faz parte de estudos paleográficos. A paleografia
é uma área que vai nos ajudar muito a entender todo esse universo e toda essa complexidade da qual eu estou falando. O europeu mais conhecido no Oriente, esqueci de falar no slide anterior, chamava-se Matteo Ritti. Foi um italiano que viveu na China, acabou morrendo lá. E ele foi o primeiro europeu a fazer dicionários que tentavam verter o chinês para línguas ocidentais. E como ele era um erudito, ele escreveu textos em latim, português, italiano e o chinês da época também, que é um chinês, né, lá do século XVI. Outro exemplo que eu trago para vocês é a chinoiserie francesa do período já barroco. As trocas mercantis, como eu comentei com vocês, elas não deixaram de ocorrer e elas têm um reforço depois do período das chamadas grandes descobertas, né, que foi o período das navegações. A porcelana oriental ela já era muito consumida na Europa, isso desde a antiguidade, mas na época dos reis Luíses, por exemplo, ela ganha um novo, ela tem um novo uso. Ocorre que grande parte dessas cerâmicas, dessas porcelanas que vinham do Oriente, elas tinham uma releitura no mundo europeu. Então, depois na próxima aula vocês vão ver imagens, quem já viu, enfim, né, mas há imagens dessa chinoiserie. Então, os europeus, principalmente os franceses, depois os ingleses, mas eles pegavam um vaso, por exemplo, chinês, e colocavam em torno desse vaso um suporte de bronze para dar um perfil mais europeizado. Essa releitura, e eu não trago esse exemplo à toa, essa releitura ela é feita até hoje. Então nós continuamos fazendo essa releitura de elementos do mundo oriental, médio oriental, africano, para a nossa realidade, seja na música, seja na comida. Então na música hoje, por exemplo, você tem um grupo chamado Orange Blossom, que pega músicas do mundo médio oriental, da tradição árabe, e transforma numa música eletrônica. Da mesma maneira que você tem outras bandas, por exemplo, o Blaze, que fazem uma música árabe eletrônica moderna, contemporânea. E da mesma forma nós fazemos isso, nós fazemos uma adaptação do gosto médio-oriental para o nosso gosto, fazemos uma apropriação cultural, vou montar uma aula só sobre isso, e é isso que acaba acontecendo. Essas trocas, elas deitam por terra, então, por exemplo, aquela coisa que eu já falei para vocês, que é do choque de civilizações. E elas são, mais uma vez, uma amostra de que, até mesmo falar em troca talvez não seja o ideal. Nós temos um amálgama bastante intenso, complexo e difuso de usos e costumes linguísticos, religiosos, de práticas culturais de muitos povos em torno do globo. Caminhando um pouquinho, nós vamos ter uma outra situação, já no século XIX, que é o japonismo. Quando o Japão, quando o shogunato japonês ele acaba se dissolvendo e surge no Japão uma nova era imperial, o Japão, a gente diz assim, entre aspas, né, abre as portas para o mercado mundial, nós temos um acesso a um povo que durante muito tempo tinha ficado isolado, diferentemente da China ou da Tailândia. E esse acesso esse universo japonês que tanto dialogava com o universo chinês, inclusive usava a mesma escrita que a China, até adotar uma escrita própria, mas até hoje ainda os japoneses usam, por exemplo, o kanji, nós vamos ter o seguinte, que começam a chegar à Europa gravuras e desenhos e pinturas japonesas, e principalmente a gravura. Esses desenhos, esse imaginário pictórico japonês que chega à Europa, ele causa um certo furor. E ele é uma marca muito profunda no trabalho de vários artistas europeus, inclusive Van Gogh, ou Van Gogh. E aí vocês têm na França, então nos Países Baixos, na Alemanha, e você também tem, assim,
em pintores americanos ou até mesmo brasileiros que estudaram na época na Europa, você vai ter alguns elementos desse japonismo. Evidentemente que o design japonês, e eu posso falar disso uma outra hora para vocês, e a pintura tradicional japonesa, ela não é abordada de forma assim direta na Europa e depois nas Américas, mas ela causa um impacto bastante grande no imaginário pictórico e artístico europeu. E por que eu estou falando disso? Porque isso é o mais estudado, é o mais conhecido. Quando a gente começa a estudar artes plásticas, nós vamos verificar que essa troca artística, ela não foi apenas com a China, a China e o Barroco. Ela não foi apenas entre o japonismo e a pintura moderna, o começo da pintura moderna europeia. Ela correu o tempo todo. Então, por incrível que pareça, vocês vão encontrar nas iluminuras medievais do século XIII, XIV, XV elementos orientais, principalmente médio-orientais. E da mesma maneira, vocês vão encontrar na forma de desenho, no resultado pictórico desse imaginário médio-oriental, elementos também ocidentais. Então, quando você vai para o Oriente Médio, não é incomum você encontrar traços humanos, né, no rosto de pessoas que têm um perfil oriental. E o contrário também, pessoas que têm um perfil ocidental. Porque houve um diálogo bastante grande nessa forma de desenhar o corpo humano, os animais, etc. E valeria lembrar também que em grande parte do mundo islâmico, a figura humana, o animal, e Deus e o profeta não poderiam ser desenhados. E aí surge uma forma muito intensa, muito bonita, muito rara, muito específica de desenhar as coisas, que são os desenhos geométricos, que hoje são vistos no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, na Síria, no Líbano, no Iraque, no Irã, no próprio Egito, em outros lugares, na Turquia, que é uma forma de não desenhar flores, não desenhar elementos da natureza, esses elementos que foram feitos por Deus, ou o próprio Deus, ou o profeta. Agora, isso não ocorreu em todos os lugares e até hoje, por exemplo, no Irã você tem representações de flores, etc. E quando você visita hoje uma mesquita nova, que é, por exemplo, a grande mesquita de Abu Dhabi, você vai encontrar flores, porque vem de uma outra tradição islâmica que ainda permitia o desenho de flores, por exemplo. Agora, essa troca ela é muito intensa e ela ocorre até hoje. Então, até hoje, nós temos um diálogo artístico, cultural, linguístico muito forte com os povos médio-orientais. Quando você caminha para lá, para o Oriente, você vai encontrar elementos do mundo médio-oriental no Extremo Oriente, e da mesma maneira você também vai encontrar na Europa elementos do mundo médio-oriental. Exemplos disso, basta visitar, não vou dizer nem Portugal, mas onde isso é mais claro, que é a Espanha. E vou citar alguns exemplos, não vou falar nem do Alhambra, mas você vai encontrar na, no design espanhol e principalmente no artesanato espanhol elementos do mundo médio-oriental até hoje. Parece mais fácil, né, a gente pensar que, quando a gente fala em troca tecnológica, parece mais fácil a gente pensar que os povos hoje do mundo médio-oriental, eles utilizam o conhecimento ocidental e não é bem assim. E às vezes ocorre o caminho contrário. Então, quando você vê hoje em Israel, hoje, não é de hoje, tá? Já faz algumas décadas, mas quando você vê os israelenses plantando maçã no deserto e cultivando o deserto, eles criaram uma tecnologia que hoje é usada, por exemplo, no Nordeste brasileiro. E quando você vê alguns prédios sendo feitos em zonas de terremoto ocidentais, você vai ao Oriente, você vai verificar que algumas técnicas foram feitas no Oriente. Algumas técnicas são lá do outro lado do mundo, por exemplo, a ideia de fazer um prédio alto com um pêndulo no meio, que é uma invenção japonesa,
E você também vai encontrar resultados que arquitetos médio-orientais, ou mesmo arquitetos europeus, precisaram encontrar para fazer as grandes construções que são feitas hoje em Abu Dhabi, Dubai, Riad, em outros países também. Então, a troca tecnológica da atualidade, feita entre Europa, Estados Unidos, aqui América do Sul, com os povos médio-orientais, ela continua. E ela se dá na medicina, na agricultura, na arquitetura, em outras formas e discursos do conhecimento também. Então, não se assuste se você for ao Oriente Médio e você encontrar coisas que são comuns aqui e que vieram de lá. É que nós não sabemos. É claro que alguns povos, por exemplo, alguns países, né, como o Irã, que sofre com embargos, ou a região do Iraque, ou outras regiões que passaram por guerras, Líbano, Síria, etc., é claro que você vai ter a impressão de que eles estão bem atrasados assim, em situações tecnológicas, mas não é verdade. É que a situação deles tem sido assim, bastante infeliz no aspecto de guerras e conflitos. Bom, essa aula finaliza por aqui, são essas 10 situações que eu queria trazer para vocês. E como que elas vão funcionar? Primeiro, elas mostram que as trocas culturais elas sempre ocorreram desde a antiguidade. E elas vão ser a catapulta para a discussão posterior, que vai ser o seguinte, na aula que vem, né? Como eu falei para vocês, essa aula vale para o dia 10, o dia 17, o dia 24 de março. A gente vai arrastar um pouquinho até o dia 31 de março. E elas mostram as outras situações, elas são a base das outras situações sobre as quais eu vou falar no próximo vídeo, que inclusive já está gravado, e que são a construção discursiva sobre o que ocorre e o que acontece no mundo médio-oriental, que é a nossa preocupação. É assim que a disciplina funciona.